Olá, 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 muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Patrícia Presser, advogada atuante exclusivamente no extrajudicial e fui tabeliã substituta por mais de 20 anos no 10º tabelionato de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. O tema que eu quero falar com vocês hoje é um tema que estava conversando com os meus monitores uns dias atrás e gerou uma confusão danada sobre os tipos de cláusula de pagamento em favor de credor, né, ou em favor do vendedor, mas os tipos de cláusulas de pagamento parceladas e como isso afeta o teu cliente. Consequentemente, eu tenho certeza que você, advogado, já teve que fazer uma promessa de compra e venda ou verificar uma assinatura de compra e venda. Possivelmente o seu cliente pagou de forma parcelada, porque é exatamente isso que acontece no Brasil. Afinal, a gente tem aí 90% dos brasileiros tendo algum tipo de parcelamento de aquisição imobiliária, especialmente quando é a sua única casa. E é exatamente sobre esse tema que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Eu quero trazer todas essas formas de cláusulas existentes, como você, advogado, pode atualizar os teus contratos e utilizar essas cláusulas de uma forma que seja benéfica para o seu cliente. E aqui a gente vai ver se o seu cliente é vendedor ou comprador, porque afinal a gente pode estar assessorando um lado ou outro. Pega um papel e uma caneta, porque eu vou trazer muitos conteúdos a respeito das cláusulas que eu quero trazer. Eu selecionei 7 para a gente falar e fazer aí uma diferenciação. Consequentemente, agiliza, pega o aviãozinho, manda para os teus colegas advogados, lembra eles que não vai ficar salva e começa a colocar coraçõezinhos aqui para mim, porque a prof adora. Vamos entrar no conteúdo, porque a gente tem muita coisa para falar. Então, eu quero, primeiramente, trazer um dos atos que a gente fala muito e que há uma confusão e até uma questão de não saber qual é a diferença entre o pacto comissório e a cláusula resolutiva expressa. E, minha gente, o pacto comissório, ele era previsto no Código Civil de 16, ele não tem mais previsão no Código Civil de 2002 e, consequentemente, lá no início, hoje isso já está consolidado, nós tínhamos uma dúvida se seria possível fazer algum tipo de cláusula resolutiva numa escritura pública de compra e venda e, muito mais do que isso, se isso seria viável de se registrar no registro de imóvel, porque muitas cláusulas que são inseridas numa escritura pública não vão para a situação do registro de imóvel. E essa diferenciação é que lá no início, em 2013 e 2004, se gerou aí uma discussão a respeito. Pois bem, o pacto comissório nada mais é uma cláusula acessória da compra e venda. Ele é uma cláusula acessória que tem uma cláusula resolutiva expressa. Então, nós tínhamos lá no artigo 1163 do Código Civil de 16, e naquele código a gente tinha uma previsão dentro da parte de compra e venda de uma forma de cláusula resolutiva expressa, que era o pacto comissório. Ele tinha este nome, essa nomenclatura. Quando a gente vem para o novo Código Civil, a gente acaba... Novo, né? A gente já tem mais de 20 anos. A gente acaba tendo aí uma realidade em que não foi previsto o pacto comissório. Mas nas cláusulas gerais, nós temos a cláusula resolutiva expressa, artigo 474 do Código Civil. Então, hoje, a gente tem sim uma possibilidade de utilização da mesma situação de pacto comissório, só que hoje não é utilizado este nome. O pacto comissório deixou de ser mencionado lá dentro da parte de compra e venda. E por que isso, gente? Por que eu estou falando de pacto comissório e de cláusula resolutiva? Porque a cláusula resolutiva, inclusive nos dias de hoje, com decisão do STJ, nós temos a possibilidade de resolução do contrato de forma extrajudicial. Então, olha que interessante. Ainda como advogado, você pode tanto montar um contrato muito bem feito com cláusulas de formas de pagamento, como você também pode, a partir do não pagamento de uma cláusula, né, de um valor,
consequentemente, você vai ter aí a possibilidade de utilização dessa resolução, né, do contrato através do extrajudicial. E esse é um ponto revolucionário. A gente teve que ir até o STJ para se dar conta disso. Ah, mas Patrícia, isso tem que haver o aceite de ambas as partes. Sim, mas às vezes eu posso fazer uma notificação extrajudicial e a partir da notificação eu já constituo mora. Eu já tenho ali uma comprovação e a partir disso pode ser que seja negócio para o devedor fazer o acordo. Então a gente tem essa possibilidade quando nós trazemos a cláusula resolutiva expressa para o documento, nós temos a possibilidade de utilizá-la, inclusive para uma notificação extrajudicial ou uma resolução contratual no extrajudicial. E, gente, quando eu falo resolução contratual aqui, eu posso estar falando de compra e venda, promessa de compra e venda, como a escritura pública de compra e venda, tá? Porque a escritura pública, ela é um contrato, tá? Ela é um contrato típico, por quê? Porque tem previsão expressa no artigo 215, que a gente viu há 2 noites atrás, na quarta-feira nós falamos sobre esse artigo, e, ao mesmo tempo que a gente tem o artigo 215 que define a escritura pública, eu estou tendo uma bilateralidade negocial. Então, ele é um contrato, mas ele é um contrato moldado, né, com uma forma específica, que é o instrumento público que detém fé pública e presunção de veracidade. Então, aqui são pontos importantes para a gente falar. Quando eu falar resolução contratual, leia-se aqui ou o contrato ou a escritura pública de compra e venda, tá certo? Vamos passar adiante, então. A gente já falou aqui no pacto comissório que ainda existe e falamos na cláusula resolutiva. O que é importante nós sabermos desses 2 itens, e aqui eles estão na mesma situação. Eles não são um ônus real. Ônus real, ou seja, um direito, pode ser até que a gente considere um ônus, não real, tá? Mas ele não é um direito real. Então, eu não tenho um direito real definido aqui. No entanto, por ser uma cláusula resolutiva expressa, eu tenho a possibilidade de inserção desta informação lá na matrícula imobiliária. Consequentemente, o que eu posso fazer? Eu vou ter ali um ônus na matrícula e isso inviabiliza a transmissibilidade a um terceiro sem a quitação do proprietário anterior, ou seja, do vendedor do negócio. Então, eu tenho aí uma segurança jurídica para o vendedor e também para o comprador. Seguindo adiante, eu quero trazer, antes de trazer as cláusulas pró-soluto e pró-solvendo, que é um contrato, e aqui a gente está pegando cláusulas de títulos de crédito, tá? Porque cláusula pró-soluto e pró-solvendo são cláusulas dos títulos de crédito que vieram para o uso na compra e venda no direito imobiliário. Esse é o primeiro ponto. A gente até não trouxe aqui as notas promissórias, que também é um título de crédito e que também se utiliza dentro de uma escritura pública de compra e venda de imóvel. Vamos falar sobre ele também. Mas eu quero falar um pouquinho da alienação fiduciária e da garantia hipotecária. E por que eu quero trazer esses 2 exemplos, que são exemplos de direito real, porque aí sim, ambos previstos ou no Código Civil ou no na própria lei, né, 9514 de 97, a gente tem aí a previsão de que é sim um direito real a alienação fiduciária e é um direito real a garantia hipotecária. Diferentemente da cláusula resolutiva expressa, que é uma mera observação na matrícula, ou seja, ela não vai ter um registro ou uma averbação específica para o caso, vai ter apenas uma observação na forma de pagamento e que se transforma num ônus lá na matrícula, mas não é um ônus de direito real, que é a garantia hipotecária e a alienação fiduciária. E eu quis trazer esses 2 casos, porque é muito comum a gente ouvir falar, né, que a garantia hipotecária ela morreu. A gente teve uma decisão no STJ, a súmula 308, na qual essa súmula ela acabou matando a garantia hipotecária, porque ela definiu que
o terceiro de boa-fé, né, o adquirente, o compromissário de uma promessa de compra e venda frente a uma construtora, tem preferência no imóvel do que tem o banco na hora que faz a garantia hipotecária. Então, qual era a situação aqui? A gente tinha um imóvel que seria construído por uma grande construtora e essa construtora pegava um financiamento para subir o prédio e, ao fazer isso, colocava lá em todas as matrículas já abertas a situação, então, de garantia hipotecária. E aí essa empresa vem à falência. Vamos lá, agora há pouco tivemos a Rossi, né, incorporadora, ela entrou com pedido de recuperação judicial e imagine, então, esse caso concreto, se a Rossi tivesse pego, através de garantia hipotecária, os valores para fins de regularização e construção. O credor, o adquirente de boa-fé, perderia a sua preferência para o credor bancário. Então, nessa situação vem o STJ e diz, não, se tem alienação, se tem garantia hipotecária, o cliente tem preferência ao banco. E aí, de fato, matou a garantia hipotecária. Quando que vai ser negócio fazer uma garantia hipotecária? Quando eu consigo, por exemplo, vou fazer um financiamento, e era muito comum a gente ter crédito rotativo, tá? De, por exemplo, uma grande empresa de imóveis, vamos pegar aqui a Bom Tempo, Todeschini, tem várias empresas aí, né? Tem a Italínia. Essas empresas, quando elas são pequenas, vamos imaginar uma empresa dessas pequena, que não cresceu ainda a nível nacional, ela vai pegar madeira numa madeireira, só que ela pega consignado, ou seja, ela pega lá 200, 300 mil, e aí ela vai utilizando a madeira. Então, ela vai pagando em parcelas isso para a madeireira. Nesses tipos de contratos, se faz ainda garantia hipotecária. Por quê? Porque é uma forma de garantia. O que hoje em dia não faz muito sentido, porque a alienação fiduciária vem e resolve isso muito mais rápido. A alienação fiduciária você não tem que executar no judicial como é a garantia hipotecária. Consequentemente, na alienação fiduciária, eu vou lá, faço todo o regramento da Lei 9514 e, ao ter feito todo esse regramento, eu sigo ali, consolido a propriedade em nome do credor, mando a leilão, né? Teve leilão, alguém comprou, transfere ou não teve, consolida 100% da propriedade, daí sim, agora em nome da credora. Antigamente ela não podia ficar com o imóvel, hoje ela pode, por algumas alterações legislativas, e automaticamente a gente vai ter aí dois tipos de atos que parecem que um anulou o outro, mas não necessariamente. E, inclusive, já temos aí, né, um projeto de lei que vai fazer algumas alterações na garantia hipotecária, e eu tenho certeza que será muito bom, porque a gente tem diferenças, tá? Nos tipos de garantia aí. A alienação fiduciária, a gente tinha uma possibilidade, não temos uma possibilidade de uma segunda alienação, mas na garantia hipotecária a gente pode ter lá 5, 10 hipotecas no mesmo imóvel. Eu, Patrícia, enquanto substituta, fiz da mesma... do mesmo imóvel, a gente fez 5 garantias hipotecárias para empresas diferentes desse proprietário do imóvel, né? Então, ele era pessoa física que tinha o imóvel, a jurídica dele estava pegando bens consignados e a garantia era sempre esse imóvel que valia milhões de reais. Então, cada garantia teria a certeza de receber parte do bem. Porque, afinal, vamos supor aqui que era 9 milhões o imóvel, e cada uma desses consignados era 200, 300 mil reais, não era muito. Então, assim, eu conseguia fazer. Na alienação fiduciária, eu não consigo fazer isso. Então, o projeto de lei vem para dar uma reestruturada na garantia hipotecária para que isso volte a ser possível, porque é um mecanismo muito importante. Mas veja, trouxe esses dois exemplos para vocês verificarem que, por exemplo, diferentemente do pacto comissório e da cláusula resolutiva, que são a mesma coisa em códigos civis diferentes, tá? Aqui a gente tem um direito real garantido. Então, já pensem, tá? A alienação fiduciária é possível fazer entre pessoas físicas. Imagine que você pode montar uma alienação fiduciária para um cliente seu, para que ele venda em parcelamento bem inferior, mas tenha uma garantia muito mais concreta do que fazer apenas uma promessa de compra e venda. Então, olha que interessante uma alternativa da gente usar a alienação fiduciária através do meio
de pessoas físicas, pode ser feito por instrumento particular. Eu não indico, porque você pode não ser um especialista em alienação fiduciária. E um tabelião de notas, ele é especialista e ele possivelmente já tem uma minuta pronta e ele pode fazer esse serviço por ti, inclusive te auxiliar em tudo isso. Então já fica a dica que quando você for pensar em fazer uma alienação fiduciária entre particulares, ainda que possa ser feito por instrumento particular, eu, Patrícia, faria por instrumento público, até mesmo porque pode uma das partes querer alegar o quê? Contrato de adesão. Esse contrato ele é um contrato de adesão pelas cláusulas específicas e estanques. Na escritura pública, ele não pode declarar isso, porque a minuta vem do tabelião, é ele que monta, ele até pode aceitar minutas e você, advogado, está garantido desse problema. Olha que interessante. Pois bem, então agora eu quero falar um pouquinho sobre as cláusulas pró-soluto e pró-solvendo. E quando falarmos dessas cláusulas, eu vou trazer aqui depois os exemplos práticos, tá, galera? Vocês estão conseguindo acompanhar? Me digam aí se estão acompanhando, se estão anotando tudo, porque depois disso vem os exemplos práticos e como você vai utilizá-la, né? Não é só uma aula aqui de teoria. Mas me digam aí se vocês estão curtindo, coloquem coraçõezinhos e lembrem de mandar essa aula para os colegas que estão chegando aí agora, mas que vão conseguir pegar bastante conteúdo, porque essa live não vai ficar salva. Então, lembrem-se de compartilhar essa aula, compartilhar conhecimento com os colegas de vocês, porque é extremamente importante, tá certo? Então, vamos para a cláusula pró-soluto e depois a gente fala da pró-solvendo. A cláusula pró-soluto e pró-solvendo, ela tem uma função negocial que não é uma função imobiliária de direito real. Ela é uma função ali onde você dá uma quitação a algum tipo de título de crédito ou algum pagamento futuro. E aí aqui eu separo o que é direito real de um direito obrigacional. Então, na cláusula pró-soluto, significa o seguinte, que eu estou dando quitação integral de todos os valores ali, de todas as notas promissórias e, consequentemente, a gente vai ter ali essa menção dessas notas promissórias ou desses cheques. Eu tenho que ter sempre isso vinculado a um título de crédito. Então, quando eu falo em pró-soluto e pró-solvendo, eu vou ter uma nota promissória ou eu vou ter um cheque, que hoje não é tão utilizado, mas ainda existe no mercado, né? E aí eu vou ter a cláusula pró-soluto. Patrícia, mas por que eu vou dar quitação num documento se essa pessoa pode não me pagar? Porque em alguns casos, e eu vou mostrar mais à frente, você pode necessitar ter a quitação integral para poder fazer algum outro tipo de ato em cima daquele imóvel. Isso é muito comum em construtoras de médio e grande porte que adquirem imóveis e vão pagar em área construída e o proprietário tem que sair da matrícula, para sair da matrícula, mas ele ainda está devendo, porque ele vai devolver em área construída. Então, ele não tem ali um valor, né, específico recebido, mas ele está dando quitação através de uma cláusula pró-soluto, que possivelmente vai ter aí uma vinculação a uma nota promissória ou a uma confissão de dívida, vai ter algum outro documento que está vinculado a este documento inicial, a essa compra e venda, e, consequentemente, a incorporadora vai poder, então, fazer financiamento, mandar para a incorporação imobiliária, porque, afinal, quando a gente fala em incorporação imobiliária, tem que estar tudo de acordo, e, às vezes, o vendedor tem alguma dívida, e aí vai pegar todas as negativas para fins de incorporação e não consegue. Então, mais fácil transferir para a SPE que está adquirindo, porque ela já transformou uma SPE única e exclusivamente para isso. Tá certo? Seguindo adiante, vamos falar na cláusula pró-solvendo. A pró-solvendo significa que não foi dada a quitação do preço. O que não significa que eu não posso resolver um negócio, que eu não posso desfazer um negócio. Mas o pagamento pode ter sido feito ou não. E aqui a gente está se resguardando o direito de dar quitação somente após receber todos os pagamentos. E é aqui que a gente tem que pensar um pouquinho que essa pró-solvendo, ela parece muito lá com a cláusula resolutiva expressa, não parece? Mas não. Por quê? Porque se eu não tiver a cláusula resolutiva expressa juntamente com a pró-solvendo ou a pró-soluto, eu não posso resolver o contrato que está previsto na situação. Olha como é interessante, né? A gente tem cláusulas que parecem
iguais, mas elas não são. Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre a pró-soluto e a pró-solvendo, e que a gente tem que começar a pensar isso no caso de vendedor e comprador. Quando que eu vou utilizar a pró-soluto, a pró-solvendo, a resolutiva, a alienação fiduciária, garantia hipotecária? Para quando que eu uso cada um desses tipos de formas de pagamento parcelado e garantias para vendedor ou para comprador? E aqui a gente tem que verificar quem é que está tendo aí uma vantagem. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quais são as possibilidades de uso de uma pró-soluto ou de uma pró-solvendo? Em primeiro lugar, quando eu preciso dar a quitação integral ali, mas permaneço ficando com uma dívida. E a pró-solvendo, ela não vai ter essa quitação lá, mas eu vou ter um título de crédito fora da escritura pública para cobrar o meu devedor. Quando eu penso nisso, eu penso sempre a vinculação de um direito real com um título de crédito. Então, no caso concreto aqui, vamos imaginar as notas promissórias. Por quê? Porque as notas promissórias é o mais comum de título de crédito que a gente conhece. A nota promissória por si só é executável. Eu não preciso fazer um processo de conhecimento, eu não preciso de absolutamente nada. Eu pego aquela nota promissória lá de 50 mil reais e eu apresento aquilo para execução ou até mesmo para protesto de título. E aquele documento por si só, ele vai resolver a situação. Eu não preciso adentrar na parte de direito real, eu não preciso adentrar na parte do direito imobiliário e querer resolver aquele contrato. Compreende que eu tenho uma desvinculação do negócio jurídico imobiliário com o título de crédito. E claro, gente, vocês não podem utilizar os dois documentos que você tem de dívida. E esse é um ponto que a gente já tem definição na STJ tranquilamente. Se você tem nota promissória e tem a escritura pública de venda do imóvel, você, no momento de executar, quando executar, você abre mão de um para executar o outro. Você não pode executar os dois, senão você está executando uma dívida dobrada, né? Então, você vai fazer uma escolha. E aí, lá naquele momento que eu for fazer a escolha será estratégica. Eu vou definir qual que faz mais sentido para mim naquele momento escolher. E vou dar um exemplo prático. Imagine que você está lá querendo pegar o seu imóvel de volta, vamos ver, uma venda de 200 mil reais, desses 200 mil reais já está pago 180 mil, está faltando 20 mil, que é a última nota promissória que o comprador não pagou. Eis que você fica sabendo que este comprador está em dívida com a prefeitura de IPTU e o valor do IPTU, ele está lá, por exemplo, num valor de 30 mil reais já com os juros e multa. Bota na balança e pensa, será que eu quero resolver esse contrato aqui, na qual eu vou pegar o imóvel de volta que tem 30 mil de dívida, se eu posso executar a minha nota promissória e ficar como um dos garantidores desse patrimônio, inclusive podendo até, quiçá, penhorar esse bem, se eu for fazer algum tipo de contratação, mas você não vai ter a dívida de 30 mil. Imagina, o cara está me devendo 20, eu recebo o imóvel de volta, devolvo 180 para ele, e aí ainda tem os 30 mil de dívida. Ou eu vou devolver 150 discutindo, não vou querer devolver nada, ou seja, não faz sentido. Eu não quero mais aquele imóvel está com dívida, não quero para mim aquilo lá. Então, eu vou utilizar aqui a cobrança da nota promissória ou a cobrança ali do pró-solvendo e não vou cobrar a situação do direito real. Essa escolha, ela é estratégica e ela é no momento em que eu faço essa análise com o meu cliente, uma análise de risco. Só que não adianta eu fazer essa análise de risco no não pagamento se eu não tive lá no momento de contratação do negócio. E é aí que tu entra para ser um bom advogado, um advogado que entende dessas cláusulas. Ok, então a gente tem esse caso concreto aqui que eu te trouxe uma realidade. Patrícia, mas você está falando de escritura pública ou de promessa de compra e venda? Veja, aqui a gente entra num outro ponto. Vale a pena para o seu cliente fazer a escritura pública com o pagamento parcelado?
Se for para o cliente vendedor, e esse é um debate que nós tivemos lá no meu grupo de monitores, e aí ficou dividida a situação se valeria a pena para o vendedor ou não já fazer a escritura pública, significa aqui o seguinte: quando eu faço a promessa de compra e venda, se eu já entreguei a posse para o cliente, para o comprador, ou seja, eu como vendedor já entreguei a posse para o comprador, vale a pena pensar em fazer uma escritura pública, porque você tem a consolidação de um documento que está mais alinhado, ou seja, está certo, tem condições de registro e possivelmente já está registrado, mas você consegue executar sem ter que fazer um processo de conhecimento. Por quê? Porque o documento ele está pronto. A escritura pública é um título executivo extrajudicial. Então, eu posso executar a escritura pública. E se eu tenho todas as definições de forma clara e objetiva na escritura pública, fica muito mais fácil do que eu executar um contrato de compra e venda que possivelmente não vai ter uma das testemunhas assinada, muitas vezes não vai ter reconhecimento de firma, muitas vezes vai ter aí alguma falha contratual, porque somos humanos e às vezes não é o nosso métier trabalhar única e exclusivamente com aquele contrato, ou ainda, né, o contrato ficou uma nhaca porque quem fez aquela assessoria não sabia nada de direito imobiliário. Quando a gente pensa isso numa escritura pública, não tem esse problema. A execução dessa situação, ainda que seja para resolver a escritura pública, ela é muito mais fácil através da escritura pública, tá? E aí o ônus de voltar ao status quo, ou seja, a retornar lá na matrícula para o nome do vendedor, é muito tranquila, porque vai estar lá dentro do processo de execução. Agora, vamos pensar o seguinte: o vendedor, ele quer comprar um outro imóvel e ele quer usar o FGTS. E você tem que fazer prova para fins de uso de FGTS que você não tem outro imóvel. Ou ainda, você tem que fazer uma análise se você tem Minha Casa Minha Vida. Temos aí várias questões imobiliárias que necessitam que a pessoa só tenha um imóvel no seu nome. E aí o vendedor já vendeu o imóvel, está lá pagando parcelado, mas não vai conseguir comprar o seu imóvel porque está no nome dele ainda o imóvel que ele vendeu parcelado. Cara, faz uma escritura pública de compra e venda, faz uma pró-soluto. E aí pega as notas promissórias e fica com as notas promissórias para execução. Por quê? Porque você tira do nome dessa pessoa esse imóvel e, consequentemente, ao solicitar uma negativa de propriedade nos registros imobiliários, não vai aparecer no nome do vendedor. Então, eu tenho possibilidades. Patrícia, eu acho muito arriscado, eu sou advogada do vendedor e eu acho muito arriscado fazer isso. Tudo bem. Então, insira essas cláusulas, faça um contrato particular de forma objetiva, tá? E, consequentemente, você vai conseguir executar o contrato se ele estiver ali com todas as condições necessárias. Vamos pensar agora do lado do comprador. Por que é negócio fazer uma escritura pública de compra e venda? O primeiro ponto, que é o ponto que é uníssono, ele já estará no documento, né, no registro imobiliário em seu nome. Então, ele não vai ter um problema de estar pagando parcelas para uma pessoa que pode estar se transformando em uma pessoa insolvente, e aí, consequentemente, começa a ter muitos credores, e aquele imóvel ainda está lá no CPF dele. Hoje a gente tem a Central Nacional de Indisponibilidade, e com a Central Nacional de Indisponibilidade, a gente tem aí um severo problema de que mais dia, menos dia, você vai ter aí essa verificação. E, aliás, eu peguei isso num caso de uma tabeliã que, ao fazer o instrumento de venda do imóvel, não tinha Central Nacional de Indisponibilidade. Quando o comprador levou a registro, já tinha a Nacional de Indisponibilidade, ou seja, já estava lá averbado o documento. E aí, minha gente, essa pessoa que adquiriu aqui e vai levar registro não vai mais conseguir registrar, porque ela já não tem mais a propriedade do imóvel, já está lá indisponível. E aí é uma briga judicial para resolver isso. Então, lembrem-se que esperar muitos anos para passar para o nome do seu cliente comprador é um risco. Só que isso também é uma negociação com o advogado e com o vendedor. Por quê? Porque você vai ter que demonstrar a intenção por trás disso
e trazer segurança jurídica. Como é que a gente traz? A gente bota as notas promissórias. Porque daí a gente fala, cara, tu pode me executar só pelas notas promissórias se tu quiseres, se para ti for estratégico. E você demonstra essa situação. Vamos pensar um pouquinho aqui na alienação fiduciária entre particulares. E aqui, gente, é muito importante que a gente saiba dessa alienação fiduciária, que ela é possível entre particulares. Ela tem ali um grau de dificuldade de menção de cláusulas, porque são muitas informações obrigatórias pela Lei 9514, deixa eu só confirmar, 9514 de 97, e, consequentemente, tem ali uma questão de também ter que contratar seguro, você não é obrigado, mas como vendedor e credor, né? Porque daí aqui a gente vai ter vendedor e credor sendo a mesma pessoa, diferentemente de uma compra em que eu faço um financiamento no banco, e aí o banco é o credor. Nesse aspecto aqui eu não tenho três pessoas, eu não vou ter um credor, um vendedor e um comprador. Eu vou ter um vendedor que é credor e um comprador que é devedor. Então, consequentemente, eu vou fazer ali e eu faço esse seguro, né? Até por uma questão de garantia do próprio vendedor, e a gente vai ver que os seguros, quando a gente faz um seguro para fins de alienação fiduciária, você vai direto a uma seguradora e eles já têm esses seguros pré-prontos, porque são os mesmos seguros que o banco utiliza. E aí você vai ver ali os valores pertinentes. Outro ponto importante aqui, fazendo uma alienação fiduciária, você tem o quê? Você tem a venda para um terceiro, mas você tem aí essa garantia de direito real lá na matrícula imobiliária que você não necessita executar o seu cliente. Então, olha que interessante. E esse tipo de situação é muito utilizado quando o pagamento do imóvel vai ser postergado, né, prolongado, ou seja, eu vou ficar aí 10 anos pagando o promitente vendedor, e aí 10 anos pagando sem ter nenhuma forma de garantia mais, né, concreta, é complicado. Então, nesse aspecto que você, advogado, pode indicar a alienação fiduciária para o seu cliente, estude a 9514, porque tem possibilidade, e converse com o tabelião do seu município para verificar se ele já fez entre particulares. E aí já conversa ali o que precisa de documento, etc. Enfim, é importante a gente saber disso. Estamos chegando aqui na parte final da nossa aula e a gente quero saber aqui se vocês compreenderam tudo que eu trouxe. Eu vou trazer aqui um pequeno passo para a gente seguir aqui no nosso passo a passo de aulas e que vocês possam chegar até a semana do workshop Acelerando os Honorários com o conhecimento necessário para o que a gente vai conversar lá. Vamos responder aqui primeiro as dúvidas antes da gente trazer o pequeno passo e aí a gente começa a falar sobre o pequeno passo e lembrando também que as inscrições para o workshop Acelerando os Honorários estão abertas, o link está lá na minha bio ou nos meus stories. O Geber colocou, o maior risco é o vendedor ser insolvente e ser executado. Promessa de compra e venda é complicado. Se o vendedor for empresário, é arriscado não fazer a transferência o quanto antes. Passivo ambiental, tributário e trabalhista. Perfeito, Geber. E além disso, ele pode, por exemplo, em alguma situação, ter outros tipos de dívidas pertinentes a outros imóveis ou até mesmo outras questões que não sejam ambiental aí, tributário, e ser tomado esse bem, alguma dívida de financiamento bancário, alguma outra dívida que ele tenha, de alguma forma, tenha sido fiador, por exemplo, de uma pessoa e deu esse imóvel como garantia da fiança. Imagina a confusão generalizada e aí depois vai lá e vende o imóvel e permanece no seu nome. Tem muitas situações aqui bem complexas mesmo. Então, nesse ponto, eu sempre digo, transfere para o nome do cliente, faz aí alguma forma de pagamento, saiba que todas essas formas que eu estou trazendo, por terem essa garantia extra, vão ter uma averbação diferenciada lá na hora do registro de imóvel, porque necessita de um cancelamento. Imagina que você está comprando um imóvel de uma pessoa mais idosa e você está pagando lá em parcelas. Vamos imaginar que o idoso fez um parcelamento super bom para ti, porque aquele valor que você vai pagar por mês para ele é o valor que ele precisa para ficar dentro de uma clínica geriátrica, por exemplo. É o valor da mensalidade. Cara, então você tem que se preocupar, porque ele já está indo para uma clínica geriátrica, ele já está nesse grau de
de debilidade, né? No sentido de que já está numa situação assim. Então, epa, vamos transferir para o nome, porque ainda que essa pessoa venha falecer no meio do caminho, você vai depositando daí em juízo esse valor para não sabe quem é o herdeiro da pessoa, vai depositando em juízo e o juiz mesmo libera esse valor. E se você não fez? Vai ter que ir para uma adjudicação compulsória, para um pedido de alvará, ou seja, você como advogado tem meios de evitar tudo isso. Cabe a você fazer esse tipo de sugestão e não ficar só uma promessinha de compra e venda, tá bem? A Cíntia perguntou aqui, a nota promissória é a melhor alternativa na condição resolutiva expressa? Ou, por exemplo, os pagamentos parcelados serem através de transferência bancária e sua quitação dará quando a comprovação bancária? Veja, Cíntia, quando eu falo em nota promissória, eu não estou falando de condição resolutiva expressa. Para mim, utilizar nota promissória para uma condição resolutiva expressa não faz muito sentido, porque a condição resolutiva por si só já é um ato executável. Quando eu vou usar o pró-soluto e o pró-solvendo, é que faz sentido eu utilizar um título de crédito. Posso utilizar um título de crédito, a cláusula pró-soluto ou pró-solvendo e a resolutiva? Posso. Nada me proíbe. Mas não faz sentido na minha cabeça eu utilizar as três coisas ao mesmo tempo. Você pode utilizar, então, e vamos pensar aqui, numa resolutiva expressa. Você pode colocar a transferência bancária, tá? Só que você não pode colocar a quitação quando da comprovação. Por quê? Porque para fins registrais, a quitação bancária não é um título de confirmação, porque, novamente, eu posso falsificar quitações bancárias. E ao falsificar quitações bancárias, o que eu tenho? Eu tenho justamente uma situação de que não foi quitado. E aí eu tenho um outro problema. Então, o registro ele não vai fazer algo que não é seguro. Quando eu insiro uma nota promissória e coloco lá na escritura pública que a quitação dessa resolutiva pode ser feita pelo comprador a partir da apresentação das 20 notas promissórias feitas, eu chego no registro de imóvel, como comprador, solicito o cancelamento por quitação integral e apresento as 20 notas promissórias que estavam com o vendedor e que hoje estão com o comprador, ou seja, significa que de fato foi pago. E aí eu consigo fazer isso sem precisar do vendedor. Então, olha que interessante que quando a gente está pensando nisso que tu estás trazendo, eu tenho que pensar também na hora de fazer a quitação, porque se eu não colocar alguma forma de cláusula que comprove o pagamento só pelo comprador, eu acabo necessitando sempre do vendedor. Numa cláusula pró-soluto e pró-solvendo, eu sempre vou precisar do vendedor para dar quitação. Na cláusula resolutiva expressa, dependendo de como eu definir, eu não vou precisar dessa quitação. Então, tudo vai depender de como eu monto a cláusula dentro do contrato ou da escritura de compra e venda. Não sei se ficou claro, Cíntia, me conta aí se ficou claro para a gente seguir adiante. Bem, pelo visto aqui não tem mais dúvida, o pessoal também do YouTube não trouxe aí mais dúvidas, então eu quero trazer aqui um pequeno passo para vocês. Então vamos falar sobre o que você, como advogado, que vai pegar um caso concreto, tem que pensar e analisar. Primeiro, saiba para quem é que tu estás atuando. É vendedor ou é comprador? Aí já temos uma visão muito diferente de um lado e outro. Sempre tem prós e contras para cada um dos tipos de cláusulas que eu trouxe aqui, de formas de compra e venda. Mas a gente tem que saber para o caso concreto quem nós estamos atendendo e mais, a realidade fática do negócio. Por que essa pessoa precisa transmitir o imóvel? Por que ela não quer transmitir o imóvel? E aí a gente começa a compreender um pouquinho, e isso aqui é uma baita função de análise de risco para due diligence, tá? Então esse ponto aqui é bem interessante também. E por fim, você vai analisar o caso concreto e vai verificar. Se eu colocar aqui uma cláusula resolutiva expressa, vale a pena? E aí você faz prós e contras. Gente, é listinha aqui, ó. Bota a listinha, bota um risquinho no meio, prós e contras para aquela situação específica. E vai verificando qual dessas formas de cláusula é a mais interessante. O que é comum, e infelizmente é o mais comum, é que o advogado só coloca a forma de pagamento. Ele não faz cláusulas que defina o que acontece se não houver o pagamento. Ou se não houver a entrega da posse do imóvel, né? A gente vai ter aí erros de só pegar aquele contratinho do Google e passar para o nosso cliente.
E é aí que a gente não ganha a segurança e a autonomia, o respeito que a gente gostaria de ter dentro de uma esfera advocatícia. Porque se você quer que o seu cliente confie em você, você tem que fazer um documento confiável para ele, seguro. E o mais comum que a gente vê não é isso, tá bem? Eu vou ficando por aqui, gente. Uma excelente noite para vocês.